eu acho que um dos temas mais importantes para manter um ecossistema forte no longo prazo é você manter uma cultura dentro do ecossistema. E Uhum. no Grupo Primo, né? Quando a gente começou, lá atrás, quando a gente era em 5, 6 pessoas, vocês vão lembrar que a gente não deixava claro o escrito qual era a nossa cultura. Não. Não, Mas a gente tinha uma cultura. mas ela é Tinha. muito forte. E Muito até forte. hoje a gente referencia aquela época como, puta, lembra como era? Sim. Não é? Sim. Aquilo é a cultura. Só que quando a Uhum. gente vai crescendo, né, a gente não consegue mais ficar 24 horas por dia todo mundo junto. Então a gente precisa Nossa, a gente começar ficava muito junto, né, o cara? tempo todo. Qualquer coisa. Sim. Então a gente precisa começar a ter isso por escrito. A gente precisa começar a treinar, a gente precisa Exato. começar a manter, cultivar a cultura, não é? E a gente estava discutindo ontem na reunião de board um pouco sobre cultura. E a nossa conclusão do porquê a gente faz o que a gente faz. E claro que é um cabo de guerra, né? Uhum. Sim. Mas o porquê a gente faz o que faz aqui no grupo, e eu acho que isso mantém a gente unido e vai nos unir mais a partir do momento que a gente deixa claro o que é, tá? Porque hoje existe talvez um pouco de nebulosidade nisso. É o seguinte, o que nos une, Kaique, é que o que a gente faz aqui, a gente faz porque a gente quer despertar nas pessoas perspectivas. Uhum. A gente quer despertar novas perspectivas nas pessoas Nossa, eu aqui. concordo total. Não é? Totalmente. Então é quase a gente quer despertar um pensamento de segundo nível nas Sim. pessoas. Sim. Porque as pessoas que pensam de uma forma linear, como todo mundo, né? Você sai com a lógica da escola, estuda, começa a trabalhar. É a mesma coisa. Então isso Linear. daqui é a linearidade, é o pensamento de primeiro nível. Uhum. Então o que a gente quer é que a pessoa ela se questione. Bom, mas se todo mundo tá fazendo isso, e quem tá vendo isso não vai chegar lá, e quem chegou lá fez outra coisa, então o que eu tenho que fazer diferente que eu não tô fazendo? Então são novas perspectivas. Ou até uma coisa um pouco mais simples, até de tipo assim, falar assim, caramba, cara, eu preciso gastar menos dinheiro do que eu ganho. Eu preciso guardar parte do dinheiro. Eu preciso investir. Uma vida sem investimento é uma vida sem perspectiva, tá Sem ligado? perspectiva. É. É uma vida padrão. Sim. Sim. Então, assim, o que nos une aqui como ecossistema? Acho que isso é importante. O que nos une? A gente faz tudo o que a gente faz para que a gente desperte nas pessoas, ou seja, despertar, ou seja, estão adormecidas nessa área. A gente quer que elas acordem com novas perspectivas, ou seja, perspectivas que elas não têm hoje. E Exato. tudo que a gente faz acaba assim nessa linha, só que dentro do ecossistema, né, do mundo de negócios e finanças. É isso que nos une aqui, né? Antes de eu falar um pouquinho mais tecnicamente sobre o nosso ecossistema, vocês têm um pouco de como pode dizer assim, vocês têm alguma cultura escrita, ou um propósito, ou um motivo, ou valor? Vocês têm alguma coisa assim que vocês possam compartilhar? Tem algumas É, a frases gente tem algum- emblemáticas É que porque assim, definem também um pouco uhum. do grupo. Filosoficamente, tem a brilhar não é sobre si, sim sobre iluminar os outros, Legal. que é o grupo, porque a gente fala que não só sobre nós, que não tem graça sozinho, se não for para levar todo mundo junto e viver vários sonhos juntos. Então, como que é brilhar? Não é sobre si, Tá, e sim sobre iluminar os outros. perfeito. Porque não é brilhar, não é o quanto você brilha, ok. Qualquer um, eu brilho. Mas e aí, o quanto você faz as pessoas brilharem com o teu trabalho? E isso acontece Quanto muito, você né? desperta as pessoas? Se você tem uma vela aqui, né, e você cobre essa vela por completo, além de você não iluminar ninguém, o que acontece também é que essa vela apaga porque você já não tem mais o Força. suficiente para que esse fogo exista, né? Então você quer apagar um incêndio numa floresta, o pessoal, eles fecham muitas vezes as coisas, né? Então não existe, né, luz só para si, né? Não. E aí é muito melhor a gente pegar a nossa vela e Uhum. acender uma multidão de vela do que ficar brilhando sozinho. Porque uma Legal hora isso. acaba, né? Muito Verdade. legal, faz muito sentido. E a cultura, cara, a gente já discutiu muito isso. A cultura, cara, ela não tá no papel, ela tá no cafezinho. A cultura, ela tá no lugar onde você menos espera. Tem uma frase do Peter Drucker, que era da Porsche, que eu acho genial, que ele fala que a cultura engole a estratégia no café da manhã. Porque, e não que a estratégia não seja importante, mas é que a cultura, ela faz com que as pessoas pensem como você pensaria em situações delicadas, em situações de embate, em Decisões, conflitos, né? decisões, etc. E é a cultura que transborda para lá. Porque senão vai todo mundo canalizar em você ou vai afunilar e vai ter gargalo. Legal demais, cara. Muito Mas bom. é muito o que você falou, quando tá todo mundo junto 24 horas, a cultura ela tá ali, fácil, vocês estão vivendo ela todo dia. Quando vai crescendo, tem mais pessoas de pontos de contato que vão chegando, novas, e manter essa cultura é um desafio. Então, ter porta-vozes, eu falo, os líderes, eles têm que traduzir a cultura para as outras pessoas. Por isso que integridade e caráter são coisas assim,
inquestionáveis, são valores inegociáveis de uma pessoa que vai falar por você, tomar decisões por você para com o time e a comunicação com o mundo. E né? você tem que ser o exemplo, né, cara? Sim. Não adianta nada você fazer um discurso maravilhoso de cultura, maravilhoso, e aí E não chega, fazer as isso. pessoas observam o seu comportamento todo dia, não tem absolutamente nada a ver com... Tem lá, sei lá, um folder de cultura, 10 passos de cultura na parede de cada lugar da empresa, e aí o cara olha pra você não segue nada daquilo. Exatamente. Não faz o exatamente. menor sentido. Exatamente. E o ponto, cara, é muito bacana que você mencionou, porque às vezes, mesmo a gente sendo, a gente esquece. Ou a gente mesmo sendo, a gente age diferente por alguma influência externa, né? Então ontem eu lembro que a gente estava falando um pouco sobre valores, e um dos valores é o valor de zero eggs, que a gente fala aqui, que é o sem pisar em ovos. Então, a gente sempre foi muito de dar feedback publicamente. A gente sabe que a escola, a academia ensina que você não deve dar um feedback publicamente quando é um feedback negativo ou construtivo, digamos assim, né? Só que a gente, culturalmente, não é assim. Não foi assim que a gente chegou até aqui. Então não dá pra falar que isso tá errado, porque a gente chegou até aqui assim. Né? Exato. E o empreendedorismo não é tão óbvio. Não. E aí a gente, colocando os valores, a gente colocou isso, né? Sem pisar em ovos. Aí passados uns 3, 4 valores pra baixo, a gente tava com medo de colocar um valor. Que a gente mas às vezes a gente tem medo de exercer. Aí voltou no primeiro. Aí a gente falou, peraí, a gente tá falando que a gente é zero eggs e a gente não tá tendo coragem e tá pisando em ovos aqui? Então Exato. por isso que também é importante você ter escrito às vezes isso, porque você se lembra. E o lembra a tempo todo, pessoa né? que já é assim, é uma regra, né? É cultural, não é uma coisa... Porque, gente, empreender e lidar com pessoas, vamos lá, né? É difícil. É uma coisa que é um desafio, é lidar com o ego dos outros o dia todo. Falo que o empreendedor, ele lida, ele desapega do seu, né, que tem, se coloca por baixo e fica equilibrando egos, né? Mais de 50% do meu trabalho hoje é gerir ego das pessoas. Isso é Isso é Mais de complicado. 50%, assim, sem medo de estar errando. Cara, é verdade, né? Eu acho que tem um problema que acho que vocês, assim, que são muito fora da curva, são pessoas excepcionais. Eu que sou um Zé Ruelo, eu passo isso, tá? Não, deixa eu falar. Deixa eu falar. Para com isso. Eu já passo por isso, assim, de tipo assim, você fala assim, cara, você projeta. O que acontece? Vocês são muito bons e aí vocês têm dificuldade de lidar com um cara que ele não tem essa genialidade que vocês têm. Tem entendeu? pensamento É linear difícil de- ainda, a gente não... É difícil fazer esse cara entender a sua cabeça, trabalhar como. Trabalhar aquilo que você tá pensando, pensar como você pensa. Não vai. Cara, É muito difícil. O que eu costumo então, fazer, cara, pra isso, e eu acho que é muito bacana. Quando você tá falando com os seus liderados, é muito bacana que, assim, cara, cada um tem um tipo de visão e de alcance da visão sobre o negócio. Sim. Você percebe que o seu líder de marketing, ele não tem a visão global do grupo inteiro. Ele não sabe absolutamente tudo que está acontecendo, né? Então, quando você clusteriza isso, né? Quando você segmenta e você fala para ele, ó, vem aqui. Isso aqui é o que você precisa saber para você ter a visão do seu setor. Mas é importante que você saiba para onde o grupo inteiro está indo. Tudo clareia na cabeça dele. E eu vejo que hoje, muitas vezes, as pessoas não fazem isso. As pessoas chegam e falam, não, você tem que fazer o seu trabalho aqui, ó, e dá uma porção de visão para ele pequena. Desse tamanhozinho. Então, como é que você espera que ele vá decidir como você decidiria se ele tem a visão limitada? Se você não dá a visão global para ele? Mas Sim. todo mundo deve ter a mesma visão? Mas eu acho que não, isso aí é perigoso, tá todo mundo a mesma visão. Porque Será que a pessoa tem maturidade para ter as informações que você tem? eu já fiz um teste com o meu time de colocar todo mundo numa sala e falei assim, gente, esse mês... Mas eu falei meio dramático, assim, pra galera sentir. Falei, gente, esse mês vamos ter que entregar 50 vídeos assim. Aí todo mundo, não, 50? Não, 50 não dá. Não, 50... Daí eu falei, beleza, gente, então vamos fazer assim, ó. Vamos entregar 10 essa semana e a gente vai vendo. Aí chegou numa quarta-feira, aí tipo, o pessoal já tinha editado quase 8 ali. Eu falei assim, então vamos entregar 12 essa semana? Vamos. Aí eu chamei os líderes no canto e falei assim, ó, se a gente entregar 12 essa semana, 12 na próxima, 12 na próxima, 12 na próxima, dá 50 no mês. Então, tipo, eu ensinei para os meus líderes a visão,
Mas para meus liderados, eles só estão editando 12 por semana. Porque eles não conseguem enxergar que dá para editar 50 Exato, no mês. 50 pra eles é tipo, nossa, não vou conseguir. Não, então, E não mas, fica tangível. Ele fala assim, Mas pô, a porção- uma fração menor. mas a porção de visão que você deu pros líderes direto foi exatamente essa. É, Você foi viu? uma maior. Exato, porque você chegou pra eles, ó, 50 é muita coisa, mas vamos transmitir a mensagem diferente pra ponta. Sim. Então, assim, é porque os líderes, cara, os caras que são o nosso espelhamento, que eles têm um caráter de suplementação, que ele não é complementação, ele é suplementação, ele é você embaixo. Sim. Eles têm que ter uma visão parecida com a sua. Por mais que eles passem essa mensagem de maneira Fracionada, diferente. é. Exatamente, é. Cara, esse negócio é muito complexo mesmo, se for para pensar, porque eu tô pensando assim, na lógica de Deus. Deus, ele não te dá toda a visão, porque você não é capaz de aguentar. Exato. Eu Se acho ele te É, desse toda a verdade. visão, se ele te desse toda a visão de tudo que você vai ter que passar, você não ia passar. Então ele te dá o próximo passo. Ele te dá o que você tem que fazer agora, né? E acho que dependendo do grau de maturidade que você tem no seu time, e com certeza não dá para todo mundo ter esse grau de maturidade, porque você tem escalas hierárquicas diferentes, e as pessoas estão colocadas aqui por algum motivo, né? Não dá para você apresentar o processo completo e todos os desafios para todo mundo, porque senão a maioria das pessoas não vai entender ou não vai aguentar. Não, e vai gerar atrito, porque o cara vai começar a questionar o seu poder. Porque ele fala assim, ele não entende. Aí ele fala assim, não, o Thiago tá maluco. Sofrem por antecedado. Tipo, É, eles ele sofre- sofrem sofre- antecipado. sofre E não entrega. Sim, sim. Cara, se Deus tivesse falado para mim tudo que ia passar para chegar onde eu tô, ele ia perguntar, você quer chegar aqui? Eu falo, eu quero. Você quer passar por isso? Eu falo, nem a pau. Eu falo, não, então deixa, eu não vou fazer isso.